O livro do profeta Jonas, no capítulo 3. E nós vamos ler os 4 primeiros versos deste capítulo. Jonas, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Palavra do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, assim como cantamos, nós te pedimos, constrói em nós um caráter que possa te honrar. No nome de Jesus, quebranta o nosso coração. No nome de Jesus, ó Deus, nós te rogamos que teu Espírito fale conosco nessa noite. Quebra tudo que precisa ser quebrado. Nos dá a certeza da tua misericórdia e da tua graça. Nós te oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando aqui, nas quartas-feiras, no culto de doutrina, sobre o livro de Jonas. A história de Jonas nos traz grandes e ricas lições. E sobre elas, nós queremos meditar com os irmãos aqui nessa noite. Jonas foi chamado por Deus para ser profeta dele e pregar a sua palavra a uma cidade de gente má, de gente ruim, de gente de caráter duvidoso, de gente que as suas ações era corrupta, de gente que o seu pensamento era pensamento de morte, de gente que em sua conduta era uma conduta idólatra. Para Jonas, isso era muito difícil de fazer. O que Jonas precisava entender é que a misericórdia e o perdão de Deus são muito mais abrangentes do que a nossa limitada compreensão. O perdão de Deus é muito mais abrangente do que a nossa capacidade de percebê-lo e de entender. Isso porque muitos de nós, em nossa compreensão, nós separamos a quem Deus deve perdoar e quem Deus deve condenar. A nossa compreensão da misericórdia de Deus alcança poucas pessoas, a gente e mais alguns outros. E Jonas, como israelita, bom israelita que era, talvez a sua compreensão da misericórdia de Deus estivesse limitada a ele e ao seu povo. Mesmo conhecendo a história do seu povo e a história de Deus, falta a Jonas a percepção de que a graça de Deus vai além do seu povo. Talvez Jonas não tenha parado para pensar no tamanho do alcance da graça de Deus. Quando Deus, por exemplo, escolhe Abraão para que a partir dele um povo fosse levantado
Não foi porque Deus queria que esse povo fosse o povo queridinho de Deus e só esse povo alcançaria a salvação, mas para que a partir desse povo, os outros povos passassem a enxergar o Senhor de toda graça, de todo poder e de toda a misericórdia. É só a gente olhar para a história de como Deus, por exemplo, tirou o povo dele lá do Egito. Se Deus houvesse pego aquele povo e já colocado lá em Canaã, sem nenhum problema, tudo direitinho, o nome de Deus não teria sido tão exaltado quanto foi Deus o tirando lá da terra do Egito, com todo o poder que o fez. Então, quando Deus pede para que Jonas vá até Nínive, Jonas pode pensar que Deus é exclusivo de Israel. E Jonas olha para os ninivitas como um povo rebelde, como um povo idólatra, como um povo mau, sobre o qual a misericórdia de Deus seria impossível de ser alcançado. No entanto, o que nós vemos no texto de Jonas é que Deus via Nínive não como Jonas via. É isso que Deus diz a Jonas: olha, essa cidade é muito importante diante de Deus. O que era importante para Deus não era importante para Jonas. Acontece que na primeira situação, Jonas foge. Lá ainda no capítulo 1, e nós já tratamos sobre isso aqui mesmo, nesse púlpito. Quando a palavra de Deus chega até Jonas e pede para que Jonas vá até Nínive, a primeira reação de Jonas é fugir. Ele não quer ir para onde Deus o manda. Deus tinha uma mensagem para ser dada, mas Jonas não quer dar a mensagem. E ele foge. Acontece que a fuga de Jonas não pega Deus de surpresa. A fuga de Jonas faz parte do processo que eu quero trazer para vocês como processo da cura do mensageiro. Eu explico. Antes de Jonas pregar a palavra de arrependimento para Nínive, Jonas precisava, ele, ser tratado, ser curado e ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus. O que eu quero dizer é que antes do mensageiro dar a mensagem, Deus trata o mensageiro que vai levar a mensagem. Jonas foge, é claro, mas como eu acabei de dizer, a fuga de Jonas não pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. A nossa fuga não pega Deus de surpresa. A tempestade pegou Jonas de surpresa, mas não pega Deus de surpresa. Tudo faz parte do processo de cura. Tudo faz parte do processo do aperfeiçoamento do mensageiro. Deus cura e cuida do mensageiro antes de o enviar para pregar a mensagem. Queridos, isso nos traz uma situação. Cada um de nós aqui foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para proclamar a mensagem de salvação e arrependimento a outras pessoas. E o que temos feito? Alguns de nós têm fugido. Alguns de nós têm dado a desculpa de que o povo é mau. A desculpa de Jonas para a fuga é essa: Nínive não merece a graça de Deus, Nínive não merece o perdão de Deus. E essa tem sido, inclusive, também muitas das nossas desculpas. Nós não pregamos o Evangelho para as pessoas porque nós escolhemos quem merece receber o Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho para as pessoas porque nós estamos fazendo uma seleção de todas aquelas pessoas que merecem o favor e a graça de Deus. E nós precisamos entender que Deus não vê as pessoas do jeito que nós vemos as pessoas. E é por isso que muitas vezes nós fugimos, porque nós não aceitamos que Deus seja capaz de salvar aqueles a quem odiamos.
Sim, Jonas odiava os ninivitas, mas também é verdade que nós odiamos muita gente. Também é verdade que o nosso coração muitas vezes está aberto para o ódio, aberto para a mágoa, aberto para o ressentimento e fechado para o amor. E nós escolhemos a quem pregar. Nós até queremos escolher para Deus quem Ele deve salvar. Muitos de nós também foi chamados e nós damos essas desculpas e nós fugimos. E quando nós fugimos da vontade de Deus, nós enfrentamos tempestades as mais duras. E quando a gente olha a fuga de Jonas, e a gente entende que a fuga de Jonas não pega Deus de surpresa, nós começamos a entender também que a fuga de Jonas e a tempestade de Jonas fizeram parte do processo de Deus para a cura de Jonas. Não tem nada mais extraordinário do que você ser curado por Deus para levar a mensagem àqueles que Ele escolheu para que a mensagem chegue. Muitos de nós podem estar enfrentando esse processo de fuga e quem sabe, se você for honesto, você não pode estar pensando exatamente assim. Eu estou distante da vontade de Deus, estou fugindo da vontade de Deus e por causa disso eu estou vivendo sérias e duras tormentas na minha vida. Mas quando Deus chama e separa, quando Deus chama, separa e envia, e Ele manda tempestades por causa da desobediência, a tempestade não é para a destruição, mas para o conserto. Você tem sido chamado por Deus para um propósito específico? É bem possível que sim. Mas também é muito possível que mesmo você tendo sido chamado e tendo essa certeza, a certeza da chamada, você agora se encontre distante do centro da vontade de Deus. E o que é que acontece com Jonas? Ele vai ao mar e passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E depois ele é vomitado na praia e começa a pregar. E sabe, queridos, a mensagem de Jonas não é um tratado teológico. A mensagem de Jonas para o povo de Nínive é essa: ora, ainda 40 dias e Nínive será destruída. O texto bíblico diz que as pessoas de Nínive deram crédito à mensagem de Jonas. E aqui eu quero trazer para os irmãos essa pergunta: por que que o povo de Nínive dá crédito a um camarada que parece um doido gritando no meio da rua? O texto diz que quando Jonas pregou, e a palavra era simples, era essa: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E as pessoas que ouviam essa palavra, elas se convertiam. Elas começaram a passar pelo processo de arrependimento. O texto diz que eles proclamaram jejum, se vestiram de pano de saco, do maior até o menor. Até o rei de Nínive se converte com essa palavra. E aqui eu quero trazer 2 afirmações sobre as quais a gente entende que o povo de Nínive creu na mensagem pregada por Jonas. A primeira é que a palavra não era de Jonas, a palavra era de Deus. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é: meus queridos, nós precisamos ter uma certeza: a palavra que nós devemos pregar é a palavra de Deus e não a nossa. Se o povo se converte, mesmo sendo uma palavra aparentemente simples, é porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser anunciada, não a de Jonas, não a minha, não a sua, mas é a de Deus. Quando a palavra de Deus começar a ser anunciada pelo povo de Deus, então nós veremos almas se converterem, povos se ajoelharem arrependidos. Nós muitas vezes não estamos preocupados com a palavra de Deus, mas com a nossa.
Os púlpitos estão cheios de animadores de auditório, que não têm compromisso com a palavra de Deus, lançam apenas as suas. E fazem um monte de coisas que é para as pessoas se converterem. E apelam para cá, e apelam para lá. E a palavra de Deus tem sido esquecida para dar lugar à palavra do homem. Vocês já devem ter percebido no texto que a palavra era simples. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas a palavra de Deus que não volta vazia, é a palavra de Deus que chega nos corações, é a palavra de Deus que transforma vidas, é a palavra de Deus que faz com que pessoas se ajoelhem, olhem para si mesmos e digam: eu estou arrependido pela vida que levo. Mas não apenas isso, queridos, não é apenas essa situação. Quando Jonas prega a palavra de Deus, ele prega aqui uma palavra que ele ouviu de Deus, e é uma palavra de juízo. Porque a palavra era essa: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Meus queridos, parece-me que nós esquecemos de que a palavra de Deus também é uma palavra de juízo. As pessoas estão falando muito do melzinho, mas a palavra de Deus, quando chega até o nosso coração, para que a gente olhe e diga para as pessoas, precisa ser uma palavra de juízo, porque eu e você sabemos que, apesar das pessoas não acreditarem, existe inferno sim. E aqueles que não creem em Deus e não se converterem, vão para lá sim. Quando Deus fala ao seu povo da palavra, para que o povo fale para as outras pessoas, Deus fala a palavra de juízo e de arrependimento. E na maioria das vezes nós não estamos pregando palavra de arrependimento. Nós precisamos ter a certeza da palavra de Deus que Ele colocou no nosso coração para dar ao povo. Tem gente dizendo por aí que está tudo certo, que você é bonzinho demais e que você não precisa se arrepender de nada. E que Deus te ama o suficiente para levar você para o céu sem você precisar de arrependimento. A palavra de Deus aqui, que chegou até Jonas, para que ele dissesse ao povo de Nínive foi: vocês serão destruídos. A palavra de Deus precisa ser levada a sério. A palavra de Deus precisa ser anunciada com seriedade, não a nossa, mas a de Deus. O povo se arrepende quando os profetas de Deus levarem a sério a palavra de Deus sem medo das pessoas. Vejam só, me responda se não é verdade. Parece-me que a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias está com muito medo da opinião das pessoas, está com medo do povo, está com medo do que o povo vai dizer acerca dela. E nós estamos aqui vivendo, morrendo de medo do que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. E nós fingimos que pregamos a palavra de Deus, porque nós não pregamos o que Deus mandou, nós estamos pregando o que as pessoas querem ouvir. E as pessoas querem ouvir o quê? Quando Pedro e João foram intimados a deixarem de pregar a palavra de Deus, o que eles responderam para aqueles que eram seus algozes foi: importa que a gente obedeça a Deus ou aos homens? Vejam o que acontece. Jonas chega a Nínive, uma cidade de um povo violento, uma cidade de um povo idólatra, uma cidade onde o povo não era fácil de convivência, eles eram terríveis. E Jonas chega lá falando uma palavra de juízo. As pessoas não vão se arrepender enquanto a gente não falar palavra de Deus para a vida das pessoas. Enquanto nós não tivermos coragem de pregar o Evangelho como ele deve ser pregado. Você imagina Jonas chegando numa cidade desconhecida, falando para as pessoas que eles iam morrer, falando para as pessoas da necessidade de arrependimento, e não era qualquer pessoa, eram pessoas que podiam matá-lo por causa disso. Mas o que acontece é que quando Jonas prega a palavra de Deus, do jeito que Deus mandou que ela fosse pregada, não acontece nenhuma morte, nem a de Jonas, nem a do povo que ele pregou.
o que acontece é vida. Nós precisamos ter coragem de pregar a palavra de Deus, sem termos medo do que as pessoas vão pensar, dizer ou fazer conosco. Jonas não morreu, o povo de Nínive também não, quando Jonas teve coragem de pregar aquilo que Deus havia mandado dizer. Como disse, a mensagem não é nenhum tratado teológico, é apenas essa: ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. É a coragem de pregar a palavra de Deus, que pode ser que esteja faltando em muitos do povo de Deus hoje em dia. Nós estamos buscando agradar pessoas, e é por isso que estamos nos desviando do primeiro amor. E é por isso que Deus diz sobre a sua igreja: eu tenho uma coisa contra você, é que você deixou de lado o primeiro amor. Amar pessoas não é aplaudir os seus atos. Amar pessoas é falar para as pessoas a mensagem do pecado, da justiça e do juízo. Porque pode ser que as pessoas não acreditem, mas haverá juízo sim. E a palavra de Deus para o mundo é de arrependimento. Não existirá salvação sem arrependimento. Foi essa a mensagem de Jonas, foi essa a mensagem de Cristo. Cristo começou o seu ministério, e nós vemos isso lá no Evangelho de Marcos, dizendo assim, igual João Batista: é chegado o reino de Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Evangelho é boa notícia, Evangelho é boa nova. Mas o que é boa notícia? Por que boa notícia? Só existe boa notícia porque existe má notícia por aí. A má notícia é que todos pecaram e estão distantes de Deus. A má notícia é que o salário do pecado é a morte. A má notícia é que o justo juiz virá para julgar as pessoas. A má notícia é que aqueles que não crerem serão e já estão condenados. A má notícia é que cada um dos homens se desviava para o seu próprio caminho. A má notícia é que nós vemos homens matando homens, nós vemos pessoas morrendo e matando, indo para o inferno. A má notícia é que o homem está separado de Deus. Então, se existe essa má notícia, Jesus Cristo é a boa notícia, a notícia que traz salvação ao homem, a notícia que pode reconciliar o homem com Deus. Essa é a boa nova, mas essa boa notícia, ela vem com uma condição. A condição é arrependimento. O texto bíblico também diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Jonas então chega pregando a palavra de Deus, e era uma palavra de juízo. E eu não sei se você entende diferente, mas quando alguém diz: ainda 40 dias e vocês serão destruídos, essa é uma palavra de juízo. Mas não apenas isso, eles creram em Jonas, porque Jonas se comprometeu com a palavra de Deus. Mas eles também creram em Jonas, porque a vida de Jonas testemunhava as suas palavras. A vida de Jonas era o próprio sinal de que ele estava falando acerca do Senhor Salvador, do Senhor que pode condenar, mas que mesmo em podendo condenar, Ele quer salvar. Vejam, as pessoas criam num desconhecido. Jonas tinha acabado de ser lançado na praia, vindo da boca de um peixe, do ventre de um peixe. Queridos, a vida de Jonas era um sinal das suas palavras. O que eu quero dizer é que quando a nossa vida testemunhar sobre a nossa mensagem, então vidas serão salvas. O problema é que nós falamos uma coisa e vivemos outra. O problema é que nós testemunhamos sobre Deus,
mas vivemos distante dele. O problema é que a nossa vida não está de acordo com as nossas palavras. E eu preciso dizer uma coisa e repetir isso para você, meu irmão e minha irmã. Quando a nossa vida testemunhar da nossa mensagem, então vidas serão salvas. Talvez, quem sabe, as pessoas precisem olhar para nós e entender que o que pregamos é o que vivemos. Talvez as pessoas lá fora precisem entender isso da igreja, de mim e de você. Nós não apenas falamos, nós vivemos o que falamos. A nossa mensagem será mais eficaz até chegar no coração das pessoas, quando elas verem em nós que nós somos exatamente aquilo que pregamos. Jonas começa a andar pela cidade e as pessoas começam a dar crédito a Jonas. E a mensagem de Jonas é eficaz porque Jonas agora não está pregando apenas daquilo que ele ouviu. Jonas está pregando daquilo que ele viveu. Jonas tinha passado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Estava como morto. Quem é que vive, quem é que sobrevive durante 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, sendo sacudido dentro do mar? A ideia aqui é de que Jonas estava acabado, estava morto, estava falido, estava perdido. Nas entranhas de um peixe, na escuridão total. Então, esse homem que estava 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, na escuridão total, sem respirar direito, sem comer nada, dado como morto, dado como perdido, esse camarada aparece no mar, na beira da praia, pregando para todo mundo. Sabe, querido, sabe o que isso quer dizer? Quando você tem certeza, quando você tem consciência de onde foi que Cristo te tirou, quando as pessoas de fora olham para você e veem quem era você, onde você estava como morto, você era um morto, você era um perdido. Quando você tem essa consciência, e as pessoas também, quando você é erguido por Deus, então a tua mensagem fará sentido, porque a tua vida vai estar dizendo para todo mundo: Cristo é capaz de tirar pessoas de lá do inferno como me tirou. Cristo é capaz de me tirar de lá da escuridão em que eu vivia metido e me reergueu. Foi isso que aconteceu com Jonas e ele sabia disso. As pessoas de Nínive não viram que Jonas passou no ventre do peixe, mas Jonas sabia exatamente o que era passar 3 dias e 3 noites lá. Então ele sai, e quando ele sai, ele tem uma certeza: o Deus a quem eu prego, ele está falando de juízo, mas ele é misericordioso para salvar. A mensagem então é de juízo, sim, mas é de esperança. Porque Jonas diz, e Jonas sabe, que Deus tinha todos os motivos para deixá-lo morto no ventre do peixe, mas Deus o tira de lá. E o que Jonas está dizendo para o povo é: olha, em 40 dias vocês serão destruídos, mas creiam, nós temos um Deus que é grande em misericórdia. A mensagem era do juízo, mas o juízo não foi estabelecido naquela cidade. Talvez, meus queridos, para que as pessoas possam alcançar a salvação, elas precisem ouvir a mensagem da perdição. Você só vai conseguir entender que precisa ser salvo quando você souber que está perdido. Essa é a mensagem que Jonas chega, é a mensagem da vida, é a mensagem daquele que estava no chão e agora está pregando o Evangelho. Nesse sentido, tem um monte de Jonas aqui. Talvez, quem sabe, eu e você precisamos nos lembrar de onde Jesus nos tirou, em que escuridão nós estávamos metidos, que tipo de tempestade nos assolava,
Nós éramos dados como mortos, mas Cristo nos reergueu. Ele nos tirou lá do ventre daquele peixe apertado, nos deu vida, nos colocou na luz do seu Filho Jesus, mas também nos colocou com uma missão. E a missão que nós temos é de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas não qualquer Evangelho, o Evangelho da redenção, o Evangelho da salvação, que é conseguido a partir do arrependimento das nossas vidas. Essa é a mensagem de Jonas, a mensagem de arrependimento. Essa foi a mensagem de Cristo e essa deve ser a mensagem da igreja. A mensagem para hoje também continua sendo essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas não apenas isso. A mensagem falava de um tempo. Jonas disse ainda 40 dias e Nínive será destruída. Isso significa dizer, meus queridos, o tempo não é meu e nem é seu, o tempo é de Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos de vida. O que Jonas está dizendo para o povo: olha, vocês precisam se arrepender, mas vocês precisam tomar cuidado que vocês não são dono do tempo. Pode ser que amanhã vocês já não consigam mais tempo para arrependimento. É por isso que a palavra de Deus também diz que o dia do arrependimento deve ser hoje. Ah, meus queridos, tem tantas pessoas morrendo aí todo dia, porque acham que tem o tempo todo. Quantas pessoas a gente conhece que sai de casa para trabalhar e não volta? Quantos jovens estão perdendo as suas vidas? A morte, ela não escolhe, ela chega. E ela não chega no dia que a gente escolhe, ela chega e ponto. Nós não temos condições de saber se vamos estar vivos amanhã, então nós precisamos entender que o tempo do arrependimento é agora, é hoje. Não dava para os ninivitas ficarem pensando: de repente a mensagem desse rapaz é até correta, a mensagem dele é muito boa, é uma mensagem de juízo e a gente precisa se arrepender, mas antes de me arrepender, deixa eu viver aqui a minha vida. Antes da gente se arrepender, deixa a gente fazer um monte de coisas que a gente tem para fazer ainda. A vida é tão curta, é o que a gente pensa, é verdade, a vida é curta, você não sabe quanto tempo você tem. O máximo que você pode dizer é que você está vivo agora. Nada mais. Você nem pode dizer que está vivo daqui a 2 minutos. É isso, e o tempo é assim, o tempo chega e a vida acaba. E o tempo que nós precisamos entender para nos arrepender é agora. A questão é que nós estamos vivendo como se a gente fosse viver aqui na terra eternamente. E nós não estamos tratando a nossa vida como deveria ser tratada. E ninguém mais se arrepende de nada. A gente também não fala sobre arrependimento. A igreja se acostumou a ouvir palavras de ordem, a ouvir palavras do tipo: Deus vai te dar vitória, a ouvir palavras do tipo: dê aqui que Deus vai te dar o dobro lá, a ouvir essas mentiras que as pessoas andam pregando por aí sobre prosperidade financeira, a ouvir umas mentiras absurdas que andam falando por aí, distorcendo o texto bíblico para caber no gosto de cada um. E se você prestar atenção, as pessoas não estão falando mais sobre arrependimento, estão falando muito sobre dinheiro, estão falando muito sobre prosperidade, estão falando muito pouco sobre o que realmente deve ser falado. Estão falando muito pouco sobre a necessidade urgente que eu e você temos de nos arrepender. E a palavra de Cristo é séria quando fala sobre arrependimento.
Você não tem a vida toda, quem sabe você não tem mais nem amanhã. Você precisa se arrepender hoje. O ato de arrependimento também é um ato de coragem. É um ato de gente que tem coragem de olhar para dentro de si e perceber que precisa mudar. Mas não é apenas perceber que precisa mudar, precisa se arrepender. Precisa mudar a mente. Precisa dar uma meia volta na vida. Todos nós, diz a Bíblia, pecamos e distantes estamos da glória de Deus. E a única maneira que temos de retornar para Deus é através do arrependimento. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas quando Ele morreu pelos nossos pecados, Ele também diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem de Jonas. Essa foi a mensagem que Jonas pregou a Nínive. Um povo que Deus amava, como Jonas não amava, mas um povo que precisou de arrependimento para poder ser salvo. O amor de Deus por Nínive não tirou de Nínive a necessidade deles se arrependerem. O amor de Deus por Nínive não tirou de Nínive a mensagem de juízo. Não foi feito juízo, porque o povo se arrependeu. Mas o amor de Deus não tira de mim e de você a necessidade de nos arrependermos. O amor de Deus não tira de nós o juízo de Deus. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus dita de forma séria, de forma comprometida, de forma que agrade a Deus e não necessariamente tenha que agradar aos homens. Mas a palavra de Deus para hoje é: arrependa-se. Arrependa-se da sua vida. Arrependa-se dos seus atos. Arrependa-se e creia no Evangelho. Para aqueles que já são cristãos, para aqueles que trabalham na igreja, fazem tudo isso aí, para aqueles que leem a Bíblia, a palavra de Deus continua sendo essa: lembra-te de onde você caiu e se arrepende e volta. Sendo assim, a palavra de Deus é palavra de arrependimento para quem está aqui e é palavra de arrependimento para quem está lá. Não vamos mudar a palavra de Deus, que continua sendo essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Do que você precisa se arrepender? Você veio aqui nessa noite, e talvez você esteja me escutando em casa. A palavra de Deus para você é exatamente essa: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e creia no Evangelho. A palavra de juízo deixará de ter juízo quando houver arrependimento. Aqueles que foram chamados por Deus para pregar essa palavra, não se importem em agradar as pessoas. Não queiram os aplausos do mundo. Porque o que o mundão quer é que você aplauda todos os erros. Mas Deus não chamou a sua igreja para aplaudir erros, mas para falar sobre arrependimento. Arrependa-se antes que seja tarde. Acredite, o inferno é de verdade. Se você acredita no céu, então você precisa acreditar no inferno. Se você acredita em Deus, então você vai precisar acreditar no diabo. Acredite, o inferno é real. E se você não se arrepender, é para lá que você vai. A palavra de Cristo é: arrependa-se hoje, enquanto você tem tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.